Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe cada um. Hoje faremos o estudo sobre Satanás, o nosso adversário, e que Deus possa falar ao coração de cada um. Bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Ao gravarmos o vídeo 120 da nossa série, estaremos passando uma mensagem muito importante sobre como se cuidar daquele que é o nosso maior adversário. Como vencer as tentações? Cristo venceu as tentações citando a palavra de Deus. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Basta resistir ao diabo com verdades bíblicas e os anjos estarão agindo para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos uma receita dada pelo próprio Deus, que nos criou, nos mantém. Conhecer bem a Bíblia, ler, estudar, decorar e realmente citar a palavra de Deus a todo instante, em todo lugar, em qualquer situação. Mateus 13, 38 e 39 diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, que são os santos, e os joios são os filhos do maligno, que são os pecadores e infiéis a Cristo. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Vivemos num mundo em que os seguidores de Satanás são a grande maioria, e quando o Filho de Deus, um santo de Deus, testemunha de Cristo, os infiéis opinam contra, desfazendo com calúnia a opinião dos fiéis. Infelizmente, muitos cedem à pressão e desacreditam da verdade e seguem para o inferno. Isso é muito triste, de que quando um cristão fala, meia dúzia fica lá papagaiando contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então vamos tomar cuidado. Quando é a palavra de Deus, vamos dizer amém, e ao contrário de ir contra, vamos proclamar também. É importante entender que se nós estamos num grupo de pessoas, sempre temos que estar alertas, seja o grupo que for, sempre a maioria será contra as coisas de Deus, sempre, mesmo dentro da igreja. Então, Satanás está ativo, ele está realmente rugindo como leão, tentando derrubar, desviar a atenção das coisas que são sagradas. Em Marcos 4,15, diz o seguinte: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Eu sempre repito, eu sei que estou muito certo, nunca vá a uma reunião sem papel, caneta e Bíblia e anote tudo que você vai aprendendo. Faça um resumo da reunião. E depois vá à casa de alguém para evangelizar alguém com aquilo que você aprendeu. Porque se você não anota, Satanás certamente vai fazer você esquecer a lição e o mundo vai ser o que você vai estar lembrando. O que muitos não admitem, mas é uma verdade absoluta, que todos aqueles que ainda não se converteram são filhos do diabo. E a ele, Satanás, obedecem em tudo que ele ordena. Amados, cuidado. Não fique pensando que a pessoa, só porque ela está frequentando uma determinada reunião, igreja ou assembleia, que ele é um salvo. Não. Em cada 100 frequentadores de cultos, menos de 10 são salvos guiados pelo Espírito Santo. Portanto, sem ler Bíblia, Satanás vai dominar. As pessoas mentem sem saber que é um espírito de mentira que opera neles.
roubam sob o comando do maligno, se embebedam sob influência dos demônios, vivem uma vida de anormalidade sexual, incitados pelo demônio que normalmente chamamos de bomba gira. Enfim, todos os males provêm da obediência a Lúcifer. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós podemos ver que nitidamente o jeito como estão andando as coisas nesse mundo afora, é só ligar a televisão, as coisas ruins, ouvimos as coisas ruins que Satanás faz, e as pessoas não se convencem disso, de que tudo isso vem de Satanás, tudo isso é infernal, e é lamentável de que as pessoas não querem dar ouvido à linda e maravilhosa mensagem de salvação que Deus tem para cada um. Precisamos vigiar e orar. Caso contrário, Satanás vai derrubar a pessoa. Quando alguém vive em pecado, sabendo que não é assim que deve viver quem serve a Deus, sempre está carancudo, triste, amargurado, não consegue olhar nos olhos, desvia o olhar. Esses são sinais de que entre ele e Deus não há comunhão. Em Atos 8:23, lemos o seguinte: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que significa isso? Atos 8:23 diz que a pessoa que tem pecado, ele simplesmente está amargurado, porque ele não tem a alegria do Espírito Santo. O homem salvo tem a alegria do Espírito Santo. Quando ele abre a boca, fala das coisas boas da palavra de Deus, aleluia, das vitórias que alcança no dia a dia, da prosperidade que está alcançando e principalmente dando testemunho das vidas que está discipulando, como essas vidas estão sendo edificadas, dando frutos para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Atos 26:18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então esse é o sonho de Deus, que todos sejam salvos. E Deus está trabalhando através do seu Santo Espírito para abrir os olhos das pessoas. Cabe a nós orarmos para que o Espírito Santo consiga fazer essa obra de converterem das trevas para a luz. E assim o poder de Satanás ser derrotado através do poder do Espírito Santo, a fim de que recebam a remissão, que é o perdão dos seus pecados, e serão santificados pela fé. E assim, essa é a vontade, o sonho, o desejo de Deus, que cada um seja salvo. Amém. Todos têm oportunidade e podem ser salvos. Meu amado, como você vai saber se você é de Deus ou é de Satanás? Quando você vê alguém com problemas, não divulgue isso. Ore. Se coloque na brecha a favor dessa pessoa. Interceda diante de Deus. E você verá Deus operando e libertando essa pessoa. Mas quando você fica divulgando a fraqueza do outro, você está colocando tudo na mão de Satanás e a pessoa vai de mal a pior. Então você sabe quem é o dono da sua vida, de acordo com como você reage diante da necessidade de alguém. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, há uma necessidade de divulgarmos a palavra que liberta.
De Gênesis ao Apocalipse, Deus esclarece com todas as minúcias quem é o Salvador, como ele age, como ele deseja que o homem viva e quem se coloca na brecha a favor daqueles que ainda não têm esse entendimento, que ainda não têm o novo nascimento. Esse é o salvo. O colocar diante de Deus a favor dos não salvos. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Então podemos ver aqui que a palavra de Deus nos alerta de que nós temos que tomar muito cuidado, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e nós somos enganados por ele com isso. Então precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida na presença do Senhor, para que não sejamos enganados quando ele, na sua astúcia, se transforma em anjo de luz. Amados, nós temos isso hoje muito comum. Capítulo 7 de Mateus diz que as pessoas se apresentam a Deus depois e dizem assim: não, mas eu em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos. Amados, isso não é sinal de salvação. Quem mais faz esse tipo de coisas é o diabo, nos centros espíritas, em essas religiões que só correm atrás de dinheiro. Ali milagres e milagres estão acontecendo, mas não é Deus operando, não é Jesus operando. Jesus opera na santidade, na pureza, na justiça, no amor. E quando não há amor, então se corre atrás das coisas materiais. Efésios 4,18 diz assim, que essas pessoas estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Queridos, cuidado com quem você anda. Se a pessoa, ao conversar, não fala Bíblia, não explica Bíblia, não vive Bíblia, fuja desse tipo de pessoas, porque essas coisas que Satanás está fazendo aí em algumas igrejas e em todos os lugares onde não é pregada a Bíblia pura, vai levar a pessoa à confusão. A pessoa cresce dentro desses ambientes e acha que está certo, quando na realidade está se perdendo e levando outros à perdição. Efésios 6, 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui nos deixa bem claro de que nós precisamos buscar a presença do Senhor, estar com Ele, para que não sejamos mais uma vez enganados. Louvado seja Deus por esse alerta que a palavra de Deus diz. Por isso que nós precisamos ler a palavra, para sabermos que Ele é astuto e quer nos enganar. E nós precisamos nos levantar contra as hostes espirituais da maldade que nos lugares celestiais. O que o diabo mais faz é impedir você de ler a Bíblia ou de dar liberdade na hora de ler a Bíblia. Ele sempre perturba, né? 1 Tessalonicenses 2,18, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Satanás impede o bem. 1 Pedro 5, 7 a 9, lançando sobre ele, que é Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então aqui temos uma promessa de que Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de vós. Então faça isso, lança-te nas mãos de Deus e Ele, na sua promessa, cumprirá o que Ele está prometendo. Quem está em pecado é de Satanás. Quem anda em santidade é de Deus. E a nossa oração é que você consiga, com a ajuda de Jesus, andar na santidade, testemunhando a salvação.